Como ter uma comunicação mais afetiva? Comunicação significa partilhar, tornar comum. Assim como a palavra afetiva, afetividade, é aquela palavra que parece que nos abraça, nos remete à ternura, à vontade de cuidar, de acolher. Como ter este modelo de comunicação como referência das nossas relações pessoais e profissionais? Através de 5 pilares. O primeiro deles é aquele que eu acredito ser essencial e a base para os demais, que é a conexão consigo mesmo. Entender quem é você te ajuda a gerar confiança para se posicionar com firmeza e gentileza. O segundo pilar é o pilar da conexão com o outro. Entender o seu público, o meio de comunicação, a preferência de linguagem, estilo de comunicação facilita esta conexão. O terceiro pilar é a confidencialidade. Afinal, a gente só abre o coração para quem a gente confia. O quarto pilar é a presença. É comunicar, seja falando ou recebendo a informação, de forma ativa, sem querer responder, sem ter todas as respostas ou estar distraído. O quinto pilar é a intencionalidade. É o quanto que você tem clareza sobre o objetivo daquela mensagem. O primeiro pilar, que eu chamo de conexão consigo mesmo, conexão porque comunicação é conexão. Conectar com você, consigo mesmo, é se desafiar, é conduzir, eu falo conduzir a conversa mais difícil que você vai ter. Ter coragem para ter e destravar para poder organizar o caos interno. Muitas vezes a nossa comunicação passa a ser agressiva ou defensiva, cheia de ruídos ou confusos, ou gerando até conflitos que poderiam ser evitados justamente porque a gente está vivendo um caos intrínseco e a gente não consegue sair dele, a gente não sabe nem por onde começar. Por isso que é importante fazer um exercício diário de autoconhecimento. E tem uma ação muito simples para isso, que é a escrita. O escrever ajuda você a tornar esse caos, a ordenar esse caos interno. Então, aquele pensamento que está acelerado, com várias informações ao mesmo tempo, você não está conseguindo nomear suas emoções, viver uma situação, mas aí o seu pensamento já está conectando com o outro, enfim, está aquele caos. Está cheio de caixa aberta e emaranhadas, você precisa organizar. Então, tenha um caderno de autoconhecimento e faça um exercício diário, principalmente sobre situações que estão gerando mais confusões. Então, pega um momento do seu dia, seja no final do dia ou no início do dia, para descrever aquela situação que foi mais evidente do seu dia, para escreva a situação, escreva o que você sentiu nessa situação, se a sua necessidade foi negligenciada, se ela foi atendida, quais são as ações, se você conseguiu comunicar o que precisava ser comunicado, se não, como que você agiria numa situação semelhante, como gostaria de agir numa situação semelhante, o que você aprendeu com aquela situação. Quando a gente faz esse exercício, a gente tende a aprender e mudar a nossa conduta de forma muito mais rápida. Eu falo que todos nós erramos, todos nós somos frágeis em alguns pontos, mas quanto mais a gente estiver propenso a olhar para a gente, entender que em diversas situações nós somos autorresponsáveis, entender onde que você pode melhorar, mais rápido você vai evoluindo. Então, tenha esse caderninho, entenda real quais são as suas necessidades, como que você vem definindo as prioridades do seu dia, como que os seus valores têm impactado as suas tomadas de decisões, a condução do seu comportamento, quais são as crenças o seu sistema de crença, quais são as que estão te fortalecendo, quais são aquelas que estão limitando o seu crescimento. Quais são os conhecimentos que você pode ensinar a alguém, compartilhar com alguém, conhecimentos, experiências, e quais são os conhecimentos que você precisa adquirir, em especial aqueles conhecimentos de linguagem que você pode adquirir para ampliar seu vocabulário, ampliar seu imaginário, enfim, entenda onde você está
E o que você precisa fazer para ir para o próximo nível? Só você tem essa resposta. Só você tem a resposta. Então faça esse exercício de conectar consigo mesmo, porque isso vai te fortalecer, vai gerar autoconfiança. E você pode ter certeza que a partir do momento que você estiver confiante, você vai conseguir se posicionar diante de diversas situações, para mensagens diversas. Independente da mensagem, você vai conseguir se posicionar com muito mais clareza. O segundo pilar é o pilar da conexão com o outro. Você tem o seu estilo de comunicação, você tem suas crenças, você tem seus valores e necessidades. O outro também tem. Quando a gente entende isso, é muito mais fácil se colocar no lugar do outro. Entender que assim como você tem seu caos, ele também tem. Em que momento o outro está vivendo. A gente precisa entender que as pessoas têm crenças e valores diferentes, experiências diferentes, momentos diferentes, maturidade diferente, principalmente quando a gente fala de pais e filhos, professores e alunos, quando a gente fala, às vezes, de líder e liderado também, com experiências muito diversas. Então, a gente tem que ter muita atenção, que a gente tende na conexão do outro, achar que o óbvio não precisa ser dito. Porque a gente sempre parte das nossas experiências. A experiência que você tem que partir é que você tem as suas e ele tem a dele. E que nem sempre ele aprendeu algo, às vezes ele até teve experiências semelhantes, mas você aprendeu de uma forma e ele aprendeu de outra. E a gente tem que ter essa atenção em relação ao outro para realmente conectar, para realmente que a nossa mensagem seja ouvida, seja entendida e seja colocada em prática. Então eu preciso dizer o óbvio. O que é dizer o óbvio? É dizer com detalhes, é observar a linguagem corporal do outro se o outro entendeu, é fazer perguntas para entender, para perceber se ele entendeu aquela mensagem ou não. Então, às vezes você vai lá dar um recado, fala, eu já falei, tá entendido. Não, pergunte o que o grupo entendeu, pergunte o que aquela pessoa entendeu, porque isso é alinhamento de expectativas. Às vezes as coisas, mas não fez o que eu mandei. Mas você foi claro, foi específico. Às vezes informações muito abrangentes não conseguem resultados específicos. Então a gente precisa ter muita atenção na forma como a gente fala, no tom que a gente fala, no volume que a gente fala, para que realmente seja compreensível. Aquela pessoa, o estilo de comunicação, tem gente que, sendo objetivo, ele compreende, mas tem outros que precisam de mais detalhes. Outros precisam interagir mais para que você possa conectar. Então, as pessoas têm estilo de comunicação diferente. Quando a gente entende, por exemplo, o perfil DISC, a gente consegue entender muito a questão da forma como as pessoas têm as preferências de comunicação, as motivações. Então, a gente consegue conectar mais fácil com elas. O terceiro pilar, muito conectado com esse segundo, é da confidencialidade. Eu só abro meu coração para quem eu confio. Então, as pessoas que nos influenciam enquanto informação, enquanto conhecimento, é justamente porque eu tenho algum ato de confiança que aquela pessoa realmente detém aquele conhecimento, detém aquela experiência. Quando ela não tem congruência naquilo que ela fala, que ela faz, naquilo que ela é, nos valores que ela traz, dificilmente eu vou confiar no que ela diz. Então é muito importante, e confiança é construção no nosso dia a dia, construção. Basta uma quebra, uma rachadura, que é difícil manter aquela confiança íntegra. Então tenha atenção no processo. Se alguém te diz, sentou para abrir o coração para você, ouça, escute atentamente, não saia aí falando para todo mundo, porque ela confiou em você. Ela pediu um conselho a você. Então tenha muita atenção, porque se você quebra isso, você quebra a pessoa também. Não é porque você falou, mas porque ela teve um ato genuíno de confiança, de acreditar em você. Então tenha atenção. Se você é uma pessoa que exerce um papel de influência, enquanto líder, enquanto professor, enquanto pai, mãe, uma pessoa, um padrinho, uma madrinha, enfim, se você é uma pessoa que é influente na vida do outro, tenha atenção nesse processo de comunicar, na mensagem, na responsabilidade da mensagem que você está transmitindo.
O quarto pilar, que também conversa muito com o segundo, é a presença. E conversa com o terceiro de confiança. Porque quando eu venho conversar um assunto muito sério, venho abrir meu coração para você, eu quero que você esteja prestando atenção, fazendo contato visual, não distraído ou com o celular ou com o passarinho que está cantando, mas que você esteja realmente presente, não pensando no qual conselho você vai me dar ou qual resposta você vai me dar, porque às vezes a presença, não necessariamente você vai ter todas as respostas. Às vezes você vai escutar e isso é o que a pessoa precisa. Muitas vezes a pessoa, na hora que ela está conversando com você, ela também está refletindo sobre o que ela está falando. Isso ajuda no processo de autoconhecimento dela. Então, às vezes, o que ela precisa é só falar e de alguém para escutar. Então, seja essa escuta, seja esse acolhimento. Isso é comunicação afetiva, isso é cuidado. Não importa o papel social que você está, mas se você tem a oportunidade de ser presença quanto receptor, seja. Quando você está falando, a pessoa está comunicando, como é que eu deixo a pessoa entender que eu estou presente? Você pode parafraseá-la. O que é parafrasear? Quando você repete algo que ela falou, a última frase, e volta como uma pergunta para entender. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou isso, isso e isso. Ok. Você faz perguntas. Você pode fazer perguntas dentro daquilo que ela está falando para você compreender melhor o contexto. Então, isso são formas de você do outro entender que você está presente. Assim, enquanto você está transmitindo uma mensagem, também seja presente. Então, eu entrei para dar um recado para minha equipe, na sala dos alunos, na sala dos professores, enfim. Eu entrei lá, dei o recado. Mas eu não percebi que ficou em dúvidas, as pessoas não entenderam. Então, ser presente na forma de comunicar também é o quê? Prestar atenção na linguagem não verbal do outro. Ele está entendendo o que eu falei? Eu percebi se ficou todo mundo acordado ou não. Às vezes eu fui lá, dei um recado e saí. E não perguntei se estava claro para todo mundo. Não questionei se estava todo mundo de acordo. Então eu preciso muito prestar atenção, tanto quando eu estiver comunicando uma mensagem, quando eu estiver recebendo uma mensagem. O quinto pilar é da intencionalidade, é ter clareza do objetivo da sua mensagem. Para você fazer isso de forma correta, é sempre tentar entender qual é a mensagem, é dizer a coisa certa, qual é a mensagem que eu preciso transmitir, as palavras que eu vou escolher, da forma certa, no tom correto, o como eu vou dizer, o que eu vou dizer, como eu vou dizer, na hora certa. Avaliar se aquele momento é o momento correto de ter aquela conversa, principalmente quando é uma conversa difícil, um feedback difícil. O local certo, principalmente quando se trata de uma conversa difícil, precisa ser um local reservado. Se você sabe que é uma conversa difícil, que a pessoa pode ter uma reação, pode ser ou ter uma reação mais emocional, você precisa preservar essa pessoa. Se a gente está falando de comunicação afetiva, de acolhimento, eu preciso estar no local que eu possa ter possibilidade de acolher aquela dor. E para a pessoa certa. Às vezes a gente tem um comunicado, uma mensagem para transmitir e a gente fala para diversas pessoas, menos para aquela pessoa que de fato está envolvida. Então, a intencionalidade é ter clareza do objetivo, daquilo que você vai dizer, da forma como você vai dizer, no momento que você vai dizer, no local, escolher bem o lugar que você vai dizer, claro, sempre para a pessoa correta. Agora eu tenho um convite para você começar a aplicar agora essa abordagem de comunicação afetiva nas suas relações pessoais e profissionais e depois vir me contar aqui nos comentários quais foram os resultados. Te espero na próxima aula. Grande abraço!